Boa noite, gente. Eu sou a Suelen Gonal, da Minha Terra Doceria. Sejam bem-vindos a esse primeiro episódio da série Mão na Massa. A gente vai trazer aqui uma receita saborosíssima de um brownie, que nada mais é do que a gente catando as coisas que a gente tem em casa, né? A gente teve a Páscoa há pouco tempo e aí a gente ganha aquele rio de chocolate. Eu, pelo menos, enjoo muito fácil de comer o chocolate assim. E aí a gente quer transformar esse chocolate num delicioso brownie. E aí é bom que você também consegue depois faturar e vender esse produto, transformando no chocolate que você vai usar no seu dia a dia, não reaproveitando as sobrinhas de chocolate que a gente está usando aqui. Mas o legal é que dá pra gente fazer com todos os chocolates que a gente tem aí e de uma forma muito saborosa e especial. A gente consegue usar tudo aquilo que a gente ganhou. Vocês podem ir perguntando, quem tiver dúvida, tanto aqui no YouTube quanto aqui no Instagram. Os meninos vão estar aqui me falando, tá? E a gente não vai precisar de nada além de, por exemplo, uma batedeira de mão. Eu poderia usar o próprio fouet, tá? Mas haja braço para isso. Então, eu não aconselho, assim, por uma questão de pela demanda, né? Então, se você em casa não tem problema, tá? Você pode usar o seu fouet em casa mesmo, porque vai ser uma receita. Mas eu tô aqui pensando sempre, trazendo para as confeiteiras amigas, queridas, para que elas possam faturar. Então, eu não consigo imaginar fazer isso numa demanda muito grande com a mão. Então, sempre que eu posso, eu utilizo ferramentas que possam nos ajudar a economizar no braço, né? E aí a nossa batedeira de mão aqui, guerreira, ela nos ajuda muito. A gente não precisa de uma batedeira planetária para poder, ou uma Ferrari, né, como eu costumo dizer, para a gente poder fazer essa receita, tá? Poderia ser no próprio fouet. Então a primeira coisa que a gente vai começar aqui é derretendo o chocolate, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, vou mostrar para vocês que a gente tem chocolate ao leite, chocolate amargo. Essa receita seria ideal em chocolate amargo, porque brownie é mais amargo. Mas eu vou usar as duas coisas aqui, vocês vão ter a noção de como que a gente vai fazer. Então eu vou pegar a minha balança. Gente, a gente precisa ter balança, não tem como a gente fazer isso sem balança, tá? E vou colocar, se eu não me engano, 300 gramas de chocolate. Então aqui eu vou botar chocolate que eu tenho, que eu ganhei em barra, e vou colocar o meu chocolate de ovo de Páscoa, tá? Poderia ser chocolate branco? Não poderia, tá? Porque chocolate branco tem uma gordura diferente. Então, apesar desses aqui terem também ao leite e amargo, eu prefiro usar eles dois, que eu consigo equilibrar isso de uma forma tranquila. Então, eu vou botar 300 gramas e aí eu preciso pesar, não adianta. Eu vou quebrando só porque na hora da gente derreter, fica melhor, tá? Pipoca, ó, é casa, né, gente? Daqui a pouco talvez Gael chore, a gente não sabe, mas tá tudo bem. Vocês já estão acostumados, ó. 300 gramas certinho. Então, como é que eu vou derreter esse chocolate? Eu vou derreter esse chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá? Eu não posso colocar direto esse chocolate no micro-ondas de uma única vez, por exemplo, por 3 minutos, porque o calor, ele sai do meio, né, do ingrediente que a gente tá usando. Ele vai começar a queimar em volta. Então, eu preciso botar de 30 em 30 segundos. Esses primeiros 30 segundos não vão servir para, por exemplo, ele derreter. Não vai derreter, tá? Eu tenho que ter essa consciência. Mas eu preciso colocar, mexo, volto com ele, mexo, volto com ele. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é derreter o nosso chocolate. São 300 gramas de chocolate. A outra parte da receita, eu vou colocar na descrição do YouTube, tá? Então quem quiser pegar a receita toda e não quiser ficar anotando, não tem problema. É só a gente pegar lá, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. O meu recipiente tá quente, mas o meu chocolate tá inteirinho, ó. Tá vendo? Então, esse aqui eu nem vou mexer a primeira vez, porque vai fazer a menor diferença mesmo. E eu vou botar mais 30 segundos. O som tá baixo, alguém falou aqui no Instagram que o som tá baixo. Eu acho que aqui tá normal, não sei se para as outras pessoas também. Vocês que estão aqui no Instagram, se vocês estiverem ouvindo bem, tá? Manda um joinha aí. Eu vou tentar falar mais alto até, mas aqui pra gente tá normal, tá?
Ali o som tá bom. Já que tá falando, o som tá bom. Ó, eu já vou mexer. Olha como é que ele vai ficando cremoso. Mas ainda não tá totalmente derretido. Então, mas eu tenho que mexer para que ele não queime, tá? Ó. E o que acontece também? Por exemplo, o chocolate que tava no meio tá mais quente. Então, ele vai passando esse calor pros outros, tá? A gente vai ter que colocar mais de qualquer jeito. Então, eu vou colocar já. Eu vou falar pra vocês a história do brownie, eu vou falar pra vocês validade, quanto dura. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram mais cedo e surgiram algumas dúvidas com relação a brownie. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Eu só quero adiantar a nossa receita para que a gente, fazendo a receita, leve ao forno. Vou fazer tudo aqui ao vivo com vocês. E aí a gente levando ao forno, a gente tem até mais dúvidas aqui da galera do Instagram, do próprio YouTube. Quem quiser pode mandar as dúvidas que os meninos vão falar pra mim aqui. E aí a gente vai conversando. Brownie é meu doce preferido, gente. Eu gosto de comer quente, com sorvete, gelado. Eu não sei se vocês já comeram brownie congelado, mas ele não congela por inteiro. Ele congela, mas dá pra você morder. Cara, é divino. Ó, ele já dá bem mais. Não sei se aqui no Instagram vocês conseguem ver. E aqui, ó, pra galera do YouTube, tá? Cuidado, gente, com a mão, tá? Porque vai ser, o vidro vai ficar quente. E aí eu tenho uma coisa interessante para dizer para vocês. Quanto mais a gente mexe, que o calor desse chocolate todo vai passando pro restante, menos com as bolinhas ele vai ficando mais lisinho. Quando a gente vai usar o chocolate derretido para fazer mais chocolate, né, para fazer bombom, para fazer alguma coisa nesse quesito, a gente precisa de fato derreter esse chocolate todo, não pode ficar em pedacinho. Quando a gente vai fazer o brownie, a gente não precisa que ele fique totalmente lisinho, tá? Porque o que acontece aqui é que ele vai derreter no forno. Então não vai fazer muita diferença pra gente, tá? Então, ó, eu derreti, eu poderia ficar aqui ainda, porque ele tá em pelotas, tá vendo? Tem uns pedacinhos, dá pra ver aí no YouTube? Tem os pedacinhos, os gominhos, que é o próprio chocolate. Eu poderia continuar mexendo aqui, assim como eu poderia botar mais, talvez 20 segundos no micro-ondas. Mas eu não vou precisar fazer isso, tá? Eu vou reservar aqui, porque a gente agora vai fazer toda a parte do brownie. A primeira coisa que vocês vão fazer é derreter o chocolate. Aliás, a segunda. A primeira coisa é fazer o mise en place, né? É a gente separar todos os ingredientes que a gente precisa na quantidade certa pra gente não esquecer nada. E pré-aquecer o nosso forno a 180 graus, tá? Se o seu forno é a gás, se você não sabe se ele tem 180 graus, você coloca aí entre 180 e 200, tá? Mas fica sempre de olho, porque o maior segredo do brownie, ele não passar do ponto de cozimento, tá? O ponto de cocção. Então, se você não tem um termômetro no seu forno, fique de olho para que ele não passe demais, tá? E aí ele vire de fato um bolo e não um brownie com aquela umidade dentro. Isso é muito importante. Então, aqui eu vou botar primeiro os meus ovos. E aí, os ovos, vocês já sabem, né? A gente precisa também pesar os ovos, ó. Porque a diferença de tamanho de ovo faz com que a grama fique diferente, né? A quantidade de grama. Então, eu vou pesar meus ovos, mas eu preciso abrir os ovos antes num recipiente separado, porque os ovos podem estar ruins. Eu aqui vou precisar de 180 gramas de ovos. Ó, esse aqui, por exemplo, tinha 64 gramas. Cara, eu tô ficando muito boa nesse negócio de quebrar ovo. 180 gramas é redinho. É a segunda vez essa semana
que eu atinjo certinho. Então eu vou primeiro botar os nossos ovos, tá? O nosso açúcar, aqui tem 160 gramas de açúcar, 160? 160 de açúcar. E também vou colocar a nossa manteiga, tá? Que são 100 gramas de manteiga. Gente, normalmente as receitas pedem manteiga sem sal. Acontece que essa receita já tem uma pitada de sal para acrescentar, né? Então eu não ponho a pitada de sal, eu ponho a manteiga com sal, tá? Mas é tudo gosto. Se vocês quiserem usar a manteiga sem sal e somente agregar o sal depois no final, não tem problema, tá? Então agora eu vou misturar, vou bater e vou mostrar pra vocês. Eu bati até mais um pouquinho pra vocês verem. Ele não vai ficar um creme muito branco. Nem precisa, porque a gente não tá fazendo uma massa de bolo amanteigada, tá? Ó, a gente só precisa mesmo misturar e colocar aqui, tá? Agora, eu vou acrescentar o nosso chocolate, que já tá derretido, por isso que a gente derrete o chocolate antes. Mas se você esquecer e quiser derreter agora, não tem problema, tá? São 300 gramas de chocolate. Aqui eu tenho chocolate amargo e chocolate ao leite, porque foi o que eu ganhei na minha Páscoa, tá? Aconselho, quem só tiver chocolate ao leite, acrescentar um pouquinho de café, tá? Porque o brownie ele precisa ter um pouquinho de amargor. É dele, é característico da receita dele, tá? Eu vou bater novamente. Lembrando, gente, que aqui no caso eu tô usando a batedeira porque eu quero economizar meu braço, tá? Vocês lembram que eu fiquei com a síndrome do carpo grávida. Graças a Deus já passou, eu não tô querendo voltar com ela. Então tudo que eu puder economizar de braço, eu economizo. Lembrando que vocês podem usar um fouet simples, não teria problema algum. Falando em fouet, a gente vai agora apresentar a nossa farinha. A farinha de trigo são 240 gramas. O que é importante vocês saberem? Essa farinha não pode ter fermento de jeito algum, tá? O brownie não leva fermento, então precisa ser a farinha de trigo comum. Eu poderia também peneirar aqui, mas vocês já ouviram eu falar que a gente precisa só soltar a farinha, então meio que tanto faz se eu vou peneirar aqui ou se eu vou soltar com fouet. Então eu tô soltando ela com fouet. E vou acrescentar ela aqui. Mais uma vez, vou batendo na batedeira, mas eu poderia também estar batendo com fouet, tá? Aqui eu tenho que tomar muito cuidado com a batedeira, só porque vai subir tudo na minha cara. Então eu uso sempre o pulsar daqui e vou fazendo, desligando, vocês vão ver aqui. Nossa massa de brownie já está quase pronta. Falta só também, isso fica a gosto, tá? Não tem necessidade da gente usar, mas eu tô usando aqui um pouquinho de pasta de baunilha, tá? Eu acho que fica mais saboroso e poderia ser essência de baunilha, extrato de baunilha que vocês tiverem aí, tá?
Posso só mexer aqui com a mão mesmo, porque a pasta de baunilha é só pra... E eu quero mostrar pra vocês a textura dessa massa. Ó. Tá dando pra ver aí? Ó. Vocês aqui do Instagram. Tá vendo? Se eu tivesse usado todo o chocolate amargo, ele ficaria um pouco mais escuro, tá? Mas não tem problema nenhum eu agora usar essa... Eu nem botei uma proporção aqui, porque na verdade eu usei 180 gramas de chocolate amargo, que era o que eu tinha em casa. E aí, como eu precisava de 300, eu usei 120 do chocolate ao leite. Mas poderia ser meio a meio, ou você poderia colocar todo o brownie com o chocolate amargo, tá? E aí, vamos lá. Forma pra gente assar. Forma pra gente assar. O ideal é que seja uma forma retangular, porque os brownies, eles têm a tradição de serem quadrados, né? Lá pela história da origem do brownie, se diz, né? Diz a lenda que a gente usa o brownie, serve o brownie quadradinho. O que é uma lenda. Então, na verdade, se você for fazer um bolo, por exemplo, você vai fazer uma forma redonda, se você trabalhar com forma redonda como eu. Então, aqui, só para vocês saberem, eu vou usar uma forma de tamanho 20 por 30 para usar esse brownie, para fazer esse brownie assar. Eu poderia usar papel manteiga, quando eu faço com forma redonda eu gosto de usar papel manteiga, mas nesse caso aqui eu vou usar só desmoldante mesmo, que vocês já sabem que eu tô acostumada a usar. Então, tá? Não precisa passar muito. Eu untei a forma, não sei se tá dando pra ver, que é só um pouquinho que a gente coloca, tá? E aí, eu vou colocar o nosso brownie pra assar e a gente vai conversar melhor sobre ele. Gael acordou, hein, gente? Que é brownie, filho? Sim. Imagina se não vai gostar de brownie. Não tem nem como. Nessa forma, eu só usei o desmoldante e aí eu vou espalhar melhor. Lembrando que a massa do brownie, ela é sempre bem mais densa, tá? Eu já ensinei aqui também fazer brownie com Nescau, né? Fez sucesso, inclusive. A galera sempre que faz me marca aí. Mas não deixa de ser uma receita mais pesada, né? Ela é mais densa mesmo. Então, não espere que seja uma massa de bolo, sabe? Assim, que você olha e fala, nossa, uma massa de bolo. Não é. Então, eu já espalhei aqui, ó. Deixa eu mostrar ali, eu não posso virar tudo, senão ela cai. Mas, agora, a gente pode decorar com o que a gente quiser. Então, por exemplo, se você ganhou um chocolate branco, aqui eu te aconselho a colocar o chocolate branco, quebradinho. Se você tem biscoito óleo, por exemplo, na sua casa, quebra o biscoito e põe aqui por cima. Eu aqui ganhei umas cenourinhas com confete. Então eu vou botar o confete por cima e a gente vai ter um brownie com confete, tá? Poderia ser aqueles de amendoim, o que você quiser. Porque a receita original do brownie, apesar de ter algumas pessoas que não gostam, leva nozes. Você também pode colocar. Eu só tô mostrando pra vocês aqui que eu tô trabalhando, tô colocando, né, o que eu ganhei na Páscoa. Então tô me desfazendo, me desapegando do que eu ganhei. E a gente vai comer de uma outra forma. O pessoal daqui gosta de live na massa, né? Vai todo mundo comer. Tô botando bastante, que eu não sou obrigada a ficar com um pouquinho, com zerinha, tá? Mas vocês podem colocar quanto vocês quiserem. Lembrando que não tem necessidade de passar em farinha nem nada, tá? O brownie não é o tipo de massa que vai afundar, tipo o bolo, tá? Não recomendo usar fruta fresca também, porque a fruta fresca vai fazer com que a durabilidade do seu brownie seja menor, tá? Eu nem ia usar tudo, mas agora já usei. E é isso aí. A gente aproveita a Páscoa com o carnaval
da semana, que ficou bem colorido, tá vendo? Ó. E agora eu vou levar ao forno, tá? Eu não, minha produção. O forno, como a gente estava falando, a gente pode variar, vai ter uma variação de forno para forno. O importante é a gente ficar sempre de olho, porque quanto mais alto for a chama do nosso forno, né, quando ele estiver mais desnivelado, digamos assim, a gente faz com que a gente tenha uma necessidade de olhar para que ele não asse muito rápido, para que esse tempo de cocção não faça com que ele dentro perca a umidade. Então, por exemplo, no meu forno aqui, põe 12. Eu vou botar 12 minutos, eu sei que parece surreal, mas como é um forno profissional, eu vou botar 12 minutos, vou testar como a gente testa, o teste do palito, tá? Eu inclusive tenho aí, pega aí pra mim o palitinho que tá em cima da luva, só pra mostrar pra vocês. É bobeira, tá? Mas eu parei de usar o palito pra testar, porque toda hora no palito fora eu comprei um utensílio que me ajuda muito, inclusive, que é um cake tester, é o nome. Vende em todos esses sites chineses, tá bem baratinho, porque aqui eu consigo sempre espetar o bolo, ou espetar o brownie que eu estiver fazendo de uma forma bem fininha, que ele é mais fino até que o palito, e eu não preciso ficar desperdiçando material toda vez jogando o palito fora. Então eu acho que é super válido vocês terem aí, tá? E aí a gente vai testando com relação ao tempo. Eu botei lá, aqui, né, vocês vão acompanhar aqui comigo, 12 minutos inicialmente, porque eu acho que com 16 ele já vai estar pronto, tá? Como brownie, não como bolo. E aí a gente também tem que tomar cuidado, por exemplo, quando a gente está em casa com forno, que quando a gente coloca o brownie, o forno já está certinho, 180 graus e tal, mas o meu forno não tá bem distribuído. Isso vai fazer com que ele asse nas pontas e não asse no meio, tá? E aí no meio vai estar cru e nas pontas vai estar bem crocante, bem mais seco, bem mais bolo do que brownie. Então, o meu conselho com relação a isso, não tenham medo de abrir o forno. Já não deveriam ter com o bolo. Com brownie, então, não tem problema nenhum, porque o brownie não vai solar. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem, enquanto vocês já sabem que o forno de vocês tem esse problema, vira, abre, vira o tabuleiro, que ele vai, aonde estiver distribuindo melhor o calor, vai fazer com que a gente consiga equalizar esse calor lá dentro. Eu vou agora para as perguntas que a gente teve na nossa caixinha, e também, se vocês quiserem aqui perguntando, a gente vai falar. Eu vou primeiro falar sobre a história do brownie, né? Porque como todas as histórias de bolos que a gente vê na internet, assim, ela não tem muito uma origem fidedigna, né? Na verdade, a gente nunca consegue achar a origem de fato de onde é o brownie. A gente sabe que o brownie é um produto americano, né? Que eles consomem bastante lá. Mas a gente não consegue precisar quem foi que fez. Então tem uma lenda que diz que uma senhora no Nordeste dos Estados Unidos foi fazer um bolo de chocolate e não tinha fermento. Na verdade, ela esqueceu de apresentar o fermento. Quando ela tirou o bolo do forno, ela viu que o bolo ele estava maçudo, compacto, denso, úmido, porém ele não tinha crescido, mas ele estava retinho, né? Estava nivelado. E aí, para não perder receita, ela virou esse tabuleiro, cortou em quadradinhos, que é como a gente normalmente vê o brownie sendo apresentado, e serviu assim mesmo. E aí, depois disso, foram tendo variações, tanto com outros ingredientes, quanto na forma de servir. Se é verdade ou não, a gente não sabe. O fato é que o brownie vai além, ele é muito diferente de um bolo solado, tá? A gente tem que ter isso na cabeça, assim, isso muito claro, porque o brownie, apesar de não levar um fermento, ou seja, não agrega o ar a ele, nem batendo, nem com a fermentação química, né? Eu não uso nenhum tipo de fermento no brownie. Isso faz com que, né, o fermento faz com que a gente agregue ar e faça aquelas bolhas. O brownie não tem isso. Logo, ele fica denso, sabe? Ele fica assim, compacto, socadinho, como a gente costuma dizer aqui no Brasil. E ele precisa estar úmido, tá? Se a gente deixar ele o tempo todo de bolo, ele vai virar de fato um bolo. E aí, no forno, né? E aí ele vai ficar mais seco, vai ficar ruim de jeito algum. Não tem como um brownie ficar ruim. Mas, porque ele não é um bolo, além da fermentação que ele não tem, né? Não é um bolo solado, por exemplo. Ele leva os ingredientes em proporções diferentes. Então, quando a gente faz um brownie, o equilíbrio dos ingredientes, né? Para que a química aconteça da forma que tem que acontecer, é muito diferente. A gente leva muito mais chocolate num brownie do que num bolo de chocolate, por exemplo, né?
Então essa é a grande diferença de um brownie para o bolo. Uma outra diferença que a gente vai conseguir ter em mente é a validade, assim. Um brownie, a gente costuma, pelo chocolate, pela gordura que é maior do que no bolo, a gente costuma ter aí um prazo de validade de 10 a 12 dias, se muito bem embalado e acondicionado. Não estou falando congelado, tá? Congelado 90 dias lá com sua geladeira abaixo de 17 graus, né? 18 graus Celsius. Não, não é isso, tá? Eu tô falando da validade dele mesmo. Lembrando que sempre depois de 7 dias, qualquer produto vai começar a perder um pouco das características. Ele fica ruim? Não. Ele só pode ficar um pouco mais seco, um pouco mais quebradiço, mas não vai estar ruim, tá? Os bolos é que normalmente ressecam muito mais rápido, até pela quantidade de gordura que a gente tem menos, e aí faz com que o nosso bolo perca essa validade um pouco mais rápido. Tá em 6 minutos? Então, daqui a 6 minutos a gente vai olhar novamente, tá? Então, só para vocês terem em mente que esse equilíbrio dos ingredientes faz também com que a gente tenha uma validade, uma durabilidade maior. Mas vocês que vão comercializar brownie, eu sugiro que vocês façam o teste de bancada, tá? O teste de prateleira, que é fazer o seu brownie e ir testando e ver até quando ele tá bom. Não só de sabor, mas de textura. Isso, eu tô falando isso porque vai ter uma diferença entre o produto que você vai usar, entre a quantidade de chocolate que você vai usar, se você vai usar só chocolate amargo, se você vai usar chocolate em pó. Tudo isso vai fazer com que a durabilidade, né, a maciez do seu brownie fique diferente, tá? Então, eu sugiro fortemente que vocês façam o teste de bancada, tá? Vamos para as perguntas? Eu acho que é um bom momento. Enquanto isso, eu vou bebendo uma aguinha aqui. Oi, gente, que tá chegando aí. Pode falar. Eu repito a pergunta e falo. Veja dentro lá nas caixinhas. É que eu tirei um print das perguntas. E aí sumiu. É ao vivo, né, gente? Acontece. É só ir vendo aí. Eu vou olhando. Eu mesma. Então, peraí. Só bota no lugar e a gente lê aqui. Tá. Aqui. Já vou para a primeira. Para quem vai iniciar, qual é o primeiro passo? Bom, quem quer iniciar com brownie especificamente, o primeiro passo é testar a melhor receita para vocês. Vou falar por quê. Brownie não é um produto barato. Chocolate é uma coisa cara. Se a gente não se der conta de quanto a gente gasta para fazer, quanto que a gente tem que lucrar em cada brownie que a gente vende, seja no centro, seja no tabuleiro, seja em alguns produtos feitos de brownie, tipo pizza de brownie, a gente vai perder grana, tá? E aí a gente tem que saber aonde a gente pode economizar. Eu mesma já estou dando essa receita aqui com o próprio chocolate derretido e eu já dei uma receita com Nescau. Nescau não é tão baratinho também, mas ele costuma sair mais barato do que o chocolate derretido. Então a minha primeira dica para quem vai começar a trabalhar com brownie é testar a melhor receita para vocês, para a realidade de vocês. E ir adequando e ajustando essa receita para que vocês consigam faturar uma grana legal, tá? Segunda pergunta. Faz diferença usar chocolate em pó ou chocolate em barra? Pro sabor, não. Pra receita, sim. Chocolate em pó é um outro ingrediente. Ele tá num outro... Me falem aí a palavra que eu esqueci. Estado. Ele tá em um outro estado, né? A gente derreteu, ele virou líquido ali. A gente precisa reequilibrar uma receita para que a gente substitua o chocolate em pó pelo chocolate em barra, tá? Não tem como a gente simplesmente, se a minha receita está pedindo 300 gramas de chocolate em barra, eu acrescento chocolate em pó. Não vai dar certo, porque o ponto desse brownie não vai funcionar. Por quê? O chocolate em pó, ele é basicamente cacau e açúcar. Tem uns pouquinhos de gordura residual ali, mas é uma gordura, é diferente.
Quando a gente trabalha com chocolate em barra, se consiste chocolate em barra em gordura, que ela pode ser hidrogenada ou não, mas aí vai depender do tipo de chocolate que você está usando. Lembrando que chocolate em barra é chocolate em barra, não é cobertura fracionada, porque o nível de gordura numa cobertura fracionada é muito maior do que no chocolate em barra, que a gente costuma chamar de chocolate nobre. Então não é a mesma coisa. E aí a gente tem o cacau, a manteiga do cacau, né? Que é a gordura que a gente usa aí nesse caso, não é gordura hidrogenada. E o chocolate, né? Então é diferente, tá? A gente precisa reequilibrar a receita para usar. Não posso só substituir, não. Próximo. Se alguém tiver pergunta, pode colocar, tá, gente? Bolo de brownie é o mesmo que brownie? Bolo de brownie é o mesmo que brownie. Depende, aqui pra mim é. Quando eu fazia, que eu tirei isso do meu cardápio, porque era mais uma receita, mas enfim. Se eu tenho um bolo, as camadas do disco de brownie, é brownie, tá? Agora, existem alguns bolos que a gente pode fazer que são menos densos, assim, são mais úmidos, tem menos estrutura. Tem algumas receitas específicas. Eu já vi bolo de petit gâteau, ele é mais. A cobertura fica no meio do bolo, né? E aí não seria a mesma coisa. Mas pra mim aqui, bolo de brownie é a mesma coisa. Eu uso o mesmo disco de brownie. Só também readaptando a receita, não, mas a forma como eu vou assar, porque se uma vez eu asso o brownie e parto ele no meio para usar as camadas, ele já perdeu a estrutura, eu não vou conseguir equilibrar um bolo. Próximo. Posso usar margarina no lugar da manteiga? Posso usar margarina no lugar da manteiga? A maioria das pessoas te diria que não. Mas eu vou te explicar rapidamente qual a diferença das duas coisas. As duas são gorduras, só que uma é vegetal e a outra é animal. Se a gente for pensar de forma saudável, a gordura animal ela é muito melhor, muito mais saborosa, inclusive, do que a gordura vegetal. Mas em efeito de trabalho aqui, não vai fazer diferença, tá? A quantidade de manteiga que vai perto da quantidade de chocolate é muito pouca. Então, a gente não sente diferença no sabor. Posso sentir uma diferença na textura? Sim, principalmente do brownie gelado. Se você colocar o brownie gelado, botar na geladeira, a manteiga na geladeira, ela endurece. A margarina, não. Então, a textura dele vai ficar mais durinha com manteiga em lugares gelados, tá? Em temperatura ambiente não vai fazer diferença. Então, o que eu de cara, já te digo é que você pode ganhar dinheiro aí. Aí pode ser um bom momento para você reequilibrar a sua receita, né? Sua grana investida e talvez recuperar. Faz meio a meio, faz inteiro uma vez para você suficiente, tá? Meu forno aqui tá tocando. É só apertar aí que ele para de tocar. Se ainda não tiver no ponto, a gente coloca mais 5 minutos. 4 eu acho que seria suficiente, mas pode colocar 5. Já tá bom? Pode trazer. Olha, aqui no meu forno, a gente estava falando de temperatura, como é que funciona ou não. Aqui no meu forno, que é um forno profissional, 12 minutos uma receita assou numa assadeira de 20 por 30, tá? Bem rapidinho. Eu vou cortar aqui com vocês e vou mostrar, inclusive, outras formas de comercializar o brownie. Pode trazer. Pode. Não, não posso botar a mão. Não, pode botar aqui. Dá a luva, que aí eu tiro e ponho aqui embaixo. Uhum. Ah, sim. Me empresta aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês o ponto, né? Ih, a bateria aqui, ó. Desculpa, gente. Tirei aqui do forno, a bateria caiu. Só pra vocês verem, ó. Quando eu tiro o brownie, ele tá, ó. Tá perfeito. Tá vendo? Ó. Eu vou botar já direto no centro e tiro. Eu preciso que vocês vejam, não sei se vai focar direitinho aqui. Galera do foco. Foca. Aí.
Tá suficiente? Vou mostrar pra vocês do Instagram já. Ó, se quiser mostrar aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem ver aí no Instagram, mas depois a gente vai botar lá no YouTube. Ele não pode estar totalmente seco, igual um bolo. E ele não pode estar muito molhado, porque significa que o centro do brownie vai estar cru ainda, tá? Uma coisa importante, a gente não pode tirar ele do forno. Pronto, tirei, ele tá perfeito do jeito que eu preciso para consumir. Por quê? O brownie continua assando aqui fora, tá muito calor. Então ele ainda está assando. Eu sempre tiro um pouquinho antes do que esse palitinho totalmente seco. Se eu tirar ele seco, ele vai ficar insuportável. A gente não vai conseguir. Ô, gente, meu bebê acordou, pessoal. Se tiver acordado, eu mostro ele para vocês. Deixa eu só colocar aqui. Formas de trabalho com o brownie, tá? Importante também das características do brownie. Depois eu mostro até quando a gente cortar. Ele tem sempre uma casquinha, tá? Essa casquinha é que faz o brownie ser brownie, tá? Ele vai fazer vai ficar delicioso. E eu vou mostrar isso pra vocês. Eu ia falar sobre as formas que a gente pode vender o brownie. Isso aqui é uma assadeira que tem um cortador 5x5. Então, essa minha assadeira me dá 24 brownies. Eu asso de uma vez, corto sem problemas. Vocês poderiam utilizar os cortadores mesmo. Ó, eu tenho aqui. Esse é 4x4, esse é 5x5. Esse aqui é 2,5 por 2,5. Dependendo de como eu vou trabalhar, eu vou querer mini brownies ou eu vou querer brownies recheados. Ou enfim, esse aqui no nosso caso não seria recheado. A gente não precisaria, tá? Rechear. Não precisaria não, acho que nem dá direito, né? Porque eu botei como topping. Eu poderia também vender como bolos, como alguém me perguntou aqui há pouco, sobre brownie ser bolo, né? Cebolo não. Bolo de brownie ser a mesma coisa que brownie. E eu poderia usar as forminhas de silicone, que são forminhas que a gente usa mais quando a gente vai vender ou no dia a dia ou quando a gente quer vender em campanhas, tá? Que aí a gente consegue vender em produtos específicos. Tá sem som. Agora eu tô vendo aqui o pessoal do Instagram, vocês não viram. Calma. No Instagram. Talvez seja porque plugou aqui. Pera. Vocês me ouvem agora? Tá com som agora, gente? É porque o pessoal tava vendo pelo YouTube e eles não estavam vendo aqui. Quem estiver vendo agora, diz se tá. Veja se vocês estão conseguindo ver Sem som com desde a hora som. que saiu do fogo. Falando aqui. Conecta o seu aqui e mostrar. Não, aí vai cair a live. Nada? Pera. Vejam agora se tá com som. Joinha ou não? Tá travando. Pera aí. Como é que eu ponho aqui no seu? O... Gente, vê agora. Eu mexi aqui na internet para ver se funciona. Foi? Senão eu vou sair e vou entrar de novo. Funcionou agora? A conexão. Voltou. Então, saiu do forno. Eu vou voltar a parte do palitinho, tá? É muito importante que vocês, quando vão tirar um brownie do forno, tem muita gente que perde o ponto porque não sabe quando tirar. O grande segredo do brownie é que o palitinho não pode sair seco, igual a bolo, porque senão ele vira um bolo, tá? Então, a grande dica que eu dou pra vocês no brownie é que vocês tirem o brownie
antes desse ponto. Como é que eu vou saber como é que eu vou tirar? Eu medi lá, agora ele não vai estar igualzinho porque eu já tirei do forno, mas eu vou mostrar principalmente pra vocês aqui, ó, no YouTube, no Instagram, ó. Lá no YouTube eles já viram. Tá vendo? Eu fico com uma crostinha aqui. Tá vendo? Ele fica com pedacinhos. Esses pedacinhos significa que tá bom, porque ele tá úmido dentro. Lembrando que quando ele sai do forno, ele ainda está cozinhando, porque está muito quente, né? Agora ele começa a baixar, eu consigo colocar a mão, mas ele está muito quente. Então, se eu simplesmente tiro do forno, quando ele já está com aquele ponto certo do brownie, ele vai ficar ressecado dentro, tá? No meu caso aqui, a gente precisou apenas de 12 minutos. Vocês vão saber quanto tempo vocês precisam na casa de vocês, mas eu acredito que nada menos do que 20 minutos. Nada mais do que 20 minutos. Tá? Então, isso é muito importante. Sobre comercializar o brownie. Existem várias formas de a gente comercializar. A última pergunta que eu recebi aqui foi sobre brownie, eu toda hora tô falando errado, mas se brownie é a mesma coisa que bolo de brownie. Para mim, a receita de um bolo de brownie, para mim, é a mesma coisa. Os discos são de brownie, tá? A única coisa que eu não aconselho é fazer e cortar, porque a gente perde a estrutura. Então, cada disquinho é um brownie. Mas é a mesma coisa. E aí eu poderia comercializá-lo como? Eu vou mostrar essa minha forma aqui, é 20 por 30, ela já tem um cortador. Eu consigo 24 brownies de 5 centímetros por 5 centímetros. Eu mostrei as forminhas. Vocês têm vários tamanhos de forminhas individuais que vocês podem cortar e vender. Assim como vocês também podem vender em forminhas individuais, que pode ser para o dia a dia ou para campanhas específicas, né? Quando a gente trabalha com campanha, a gente sempre faz um produto mais diferenciado. Então, uma forma mais bonitinha, mais decorada, fica ótimo para que a gente venda. Então, agora eu vou pegar o meu cortador, que está. Outra dica, super dica, eu nem deveria dar essa dica aqui, mas o cortador está no freezer, porque ele corta melhor gelado com o meu brownie quente, tá? Só um segundinho que eu vou pegar, vou mostrar pra vocês. Ó, o meu cortador é esse aqui, tá vendo? Ele já é assim, chega a tá saindo fumacinha que tava no freezer. Preciso deixar ele no freezer sempre? Não. Eu, quando começo a fazer minha receita, eu ponho lá, já sei que vou usar quando tirar e tiro. Vocês podem também levar o próprio brownie no congelador ou na geladeira só para dar um choque térmico. Isso vai fazer com que ele pare de cozinhar, tá? Que a gente precisa que ele pare de cozinhar, senão ele vai virar um bolo. E aí aqui eu encaixo e já corto. Sim, gente, parece a nova TechPix, mas é muito importante para a gente que trabalha com demanda não cortar um a um, não tem condições de fazer isso. Então, vou mostrar para vocês. Eu precisaria ser um pouquinho mais forte que normalmente quem faz isso é o John, ó. Ele já fica todo cortadinho, ó. Tá vendo? É a questão da gente saber o que, que vale a pena economizar ou não. Numa forma dessa, não vale a pena eu economizar, vale a pena eu ter. Se a minha proposta é vender. Se não, eu poderia só virar no meu tabuleiro, do meu tabuleiro, e cortar com faca, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. E aí, vocês vão, inclusive, entender como que a marca daquele moço lá vende o ladinho do brownie. Porque o ladinho do brownie normalmente está mais sequinho. Ó, tá quente ainda, deixa só eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó. Quando a gente pega o ladinho do brownie, ele tá mais sequinho. Então, a gente não consegue aproveitar, né? Então, o ideal é que a gente coma. Então, o que eu vou mostrar pra vocês, alguns já até saíram. Como a gente fez aqui, com 2 tipos de chocolate, ele não ficou tão escuro, tá? O que não é um problema. Lembrando que eu tô aqui falando pra gente fazer um brownie. Eu tô falando pra gente fazer um brownie, pra gente aproveitar o que a gente ganhou na Páscoa. Você vai fazer esse brownie aí na sua casa, você usa só, se você for fazer pra vender principalmente, você usa só o chocolate
amargo, tá bom? Vou mostrar pra vocês por dentro. Ficou uma zona, mas eu vou montar bonitinho, porque o toque, né? E aí, como eu corto assim, eu faço com que nenhum deles tenha lado, tá? Aquele lado do mais sequinho. Pode ser que um ou outro você acabe cortando aí e esteja desse jeito, mas não tem problema. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui dentro, dá pra ver aí? Já vou mostrar pra vocês aqui do Instagram. Tá vendo como é que é dentro? Ó. Ele não fica... Tá quente. Ele não fica seco, igual a parte de fora. Deixa eu mostrar pra vocês a parte de fora. Ó. Tá vendo? Tá dando pra ver a diferença? Esse aqui é a parte boa do brownie. Boa é ótimo. Acho que não ligou aqui, ó. A bateria. Travou, né, gente? Calma. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a diferença. Esse aqui é o brownie, né? É como ele tem que ficar. E aqui é a casquinha. Ela é mais crocante mesmo, porque é a parte que recebe mais calor, tá? Só pra vocês verem. Então aqui, vou até tirar uma foto. Cadê minha foto? É nosso brownie de Páscoa carnavalesco. O som ficou ruim. É o cabo. Ele não funciona com o cabo. Pipoca! Tem que tirar. Gente, ele não tá aceitando o carregador, tá? Por isso que tá ficando sem som. Mas eu não falei nada agora não, tava só mostrando. Eu vou responder mais uma pergunta e vou comer, porque eu sou obrigada. Ah, que pergunta. A louca. Se vocês tiverem mais perguntas, também podem fazer, tá? Se por algum acaso cair aqui no Instagram, é só vocês perguntarem lá no YouTube. Peraí. Posso usar margarina? Tá. Eu acho que até já respondi, na verdade, como ser diferente para vender melhor os brownies. Eu acho que vocês têm que apostar no que é diferente mesmo. Brownie é básico: chocolate, açúcar, manteiga, nozes é original. Não necessariamente a gente vai usar nozes, né? Mas o que você vai colocar em cima, qual tipo de recheio você vai usar, que tipo de forma você vai vender. Eu acho que o diferencial dos brownies para vender é isso. É você apostar em sabores novos, por exemplo. Por que que brownie tem que ser sempre com doce de leite, sabe? Fica muito gostoso? Fica. Eu sou a pessoa que não gosta de doce de leite? Eu sou. Mas o que eu tô defendendo aqui é que a gente tente fazer com que o nosso produto fique diferente pra gente poder lucrar com ele, tá? Então, eu acho que é basicamente isso. O som ainda não voltou? Faz a mesma coisa que você fez. Vou fazer de novo, peraí. Será que foi agora? Vejam aí se foi. Gente, eu vou comer, porque sou filha de Deus, né? Hum.
Sério. É maravilhoso. Ele não vai. Continuar. Mas eles não estão ouvindo. Quem tiver mais pergunta, manda no YouTube. Eu não tô conseguindo. Hum. Não tô conseguindo. Escreve, gente. Papel. Bota no. Gente, essa foi a nossa live de brownie. A gente usou o chocolate da Páscoa. Vocês podem fazer essa mesma receita com o chocolate de vocês aí na casa de vocês. Tentem usar quando vocês fizerem com chocolate amargo. Acho que dá total diferença na receita. Fica muito, 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 muito gostoso. Eu espero que essa live seja a primeira de muitas que a gente faça nessa série Mão na Massa. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, muito obrigada. Até a próxima.